Caros colegas, caros membros e não membros da Ordem dos Engenheiros, bem-vindos a mais um webinar organizado pelo Conselho Regional Sul do Colégio de Engenharia Geológica e de Minas, e cá estamos nós ainda confinados. Isso não nos impede de continuarmos a organizar alguns eventos, utilizando as ferramentas tecnológicas ao nosso dispor. Este software, como já se disse noutras situações, embora não esteja vocacionado para perguntas e respostas, é, no entanto, possível colocar algumas pequenas questões por escrito que tentaremos transmitir ao orador no final da apresentação. Quando falamos de recursos geológicos, temos logo presentes as minas, que são os depósitos minerais, bens do domínio público, e as pedreiras, massas minerais, que são bens do domínio privado, esquecendo frequentemente os recursos geológicos, os recursos hidrogeológicos, águas minerais naturais, águas minero-industriais e águas de nascente, bem como os recursos geotérmicos. Geralmente, estes recursos são fundamentais à nossa vida, não são identificados como sendo recursos geológicos. Este webinar tem como principal objetivo ajudar a clarificar este tema ao caracterizar este tipo de recursos, mostrar a sua importância e impacto económico e a forma como é gerido e valorizado pelos organismos que o tutelam, neste caso, que é a DGEG, Direção-Geral de Energia e Geologia. Hoje vamos ter connosco a doutora Carla Lourenço, licenciada em Geologia Aplicada, Económica e Aplicada, pela Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, em 1992, e com mestrado em Georrecursos, opção de Hidrogeologia, pelo Instituto Superior Técnico. Em termos de atividade profissional, a doutora Carla pertence ao quadro pessoal da Direção-Geral de Energia e Geologia, a DGEG, onde exerce desde 2016 o cargo de Diretora de Serviços na Direção de Serviços de Recursos Hidrogeológicos e Geotérmicos. E desempenha, entre outras, as funções de gestão e acompanhamento de processos no âmbito de recursos hidrominerais, recursos geotérmicos e águas de nascente, nomeadamente a qualificação do recurso, a revisão de planos de exploração e alteração de sistemas de captação, a estabilidade das águas minerais naturais e a sua interação água-rocha, bem como o modo de exploração de recursos hidrominerais. Também as políticas relativas aos recursos geológicos, designadamente águas minerais naturais, águas de nascente e recursos geotérmicos. E ainda valorização dos recursos hidrominerais e geotérmicos, tendo em vista garantir a sua explorabilidade. Ainda ações de fiscalização e controle da atividade termal e dos respectivos estabelecimentos industriais de engarrafamento de águas minerais naturais e de nascente. Também a avaliação das potencialidades geotérmicas de Portugal continental e como coordenadora do projeto Hidrogenoma referente ao estudo metagenómico das águas minerais naturais. Feita esta pequena apresentação, quero desde já agradecer a disponibilidade da doutora Carla Lourenço, a quem passo a palavra para fazer a sua apresentação. Carla, muito obrigado desde já. Boa tarde a todos. Queria agradecer em primeiro lugar o convite que foi feito pelo engenheiro Joaquim Ferreira da Costa para eu hoje estar aqui presente e falar um pouco sobre esta temática das águas minerais naturais. Eu vou aqui partilhar a minha apresentação, que agora é que eu estou a ver está no fim, vou pô-la para o início. E vou pô-la aqui. Já estão a ver? Hein? Sim, sim. Ok. Eu fiquei um bocadinho, sou sincera, fiquei aqui um bocadinho na dúvida de como fazer como preparar esta minha apresentação que tem a ver com o que é que foi para nós este despertar do conhecimento das águas minerais naturais. Depois achei que o melhor era partir do princípio de que estaria a falar para o público em geral e queria abordar de uma forma leve toda esta temática do o que é que são as águas minerais naturais, quais as suas principais características e quais as suas especificidades, um pouco qual o tipo de aproveitamento que está associado a este tipo de recurso e também
transmitir-vos um pouco o que é que para nós, enquanto organismo que tutela estas águas minerais naturais, o que é que nós temos feito nestes últimos anos, tendo sempre como premissa o melhor conhecimento das águas minerais naturais. E foi sempre esta nossa incessante procura de tentar conhecer mais o recurso que nos levou aqui há cerca de 10 anos depois a querer este despertar do conhecimento das águas minerais naturais, que teve a ver com o microbismo das águas minerais naturais e que conduziu depois à implementação do projeto Hidrogenoma. Eu vou sempre falar em Portugal continental porque é onde a DGEC tem a sua tutela, sendo que as regiões autónomas da Madeira e dos Açores têm a sua autonomia no que respeita a esta temática. E em Portugal continental vocês podem ver que o país tem várias águas minerais naturais. Isto tem um pouco a ver pela diversidade geológica do nosso país. Ele é, assim, desta forma, muito rico em águas minerais naturais e estas águas apresentam composições físico-químicas muito distintas uma das outras. E tem sido, efetivamente, a composição destas águas que tem feito com que estudiosos das mais diversas áreas científicas tenham elaborado estudos à volta destas águas, mas estes estudos centraram-se fundamentalmente na caracterização físico-química das águas. E eu não tenho a menor dúvida em afirmar hoje em dia de que, do ponto de vista físico-químico, as águas minerais naturais já estão muito, mas mesmo muito bem caracterizadas. Estas águas, como muitos de vós sabem, não é, possuem características únicas e muitas pessoas associam a estas águas capacidades únicas na cura de certas doenças, também capacidades na preservação da saúde e todas estas características fazem com que estas águas constituam como que uma mais-valia relativamente às restantes águas subterrâneas da região onde ocorrem. Apenas como nota de curiosidade, eu coloquei aqui uma imagem do Aquilégio Medicinal que é de 1726. E é engraçado verificarmos de que nesta obra, que é de 1726, estão aí mencionadas muitas, mas muitas águas que ainda atualmente, nos dias de hoje, elas estão a ser exploradas e aproveitadas. Sejam as termas Caldas da Rainha, Chaves, São Pedro Sul e tantas, mas tantas outras águas minerais que atualmente o recurso ainda está em exploração. Quando falamos de uma água mineral natural, geralmente as pessoas pensam, são águas são águas especiais. Eu não digo que sejam águas especiais, mas efetivamente acho que posso dizer que são águas que têm características distintivas relativamente, que têm características e têm um conjunto de parâmetros que as outras águas da região não têm. Se nós formos falar de um ponto de vista puramente geológico, podemos dizer que uma água mineral natural é uma água que, por exemplo, apresenta ou valores de mineralização total ou valores de outros parâmetros, em que seja o pH, a sílica ou CO2, mas esses parâmetros apresentam valores superiores ao das águas subterrâneas ditas normais de uma dada região. Em termos de temperatura, por exemplo, estas águas também têm, regra geral, temperatura superior à temperatura média do ar. E há mesmo especialistas que dizem que as águas minerais naturais, que se têm uma temperatura que é superior em 4 graus à temperatura média do ar, então essas águas podem ser classificadas de águas termais. E vocês muitas vezes veem na literatura esta designação de águas termais. O que é que para nós, na DGEG, nós temos que ter em consideração? Nós temos que ter em consideração todo o enquadramento legislativo. E o que nos diz o enquadramento legislativo, neste caso a Lei 54 de 2015, diz-nos que uma água mineral natural é um recurso geológico e se calhar, tal como disse o colega Joaquim Ferreira da Costa, se calhar para muitos de vocês isso é uma novidade, mas é verdade, recursos geológicos, e eu estou sempre a dizer isto ao longo dos anos, recursos geológicos não são somente os depósitos e as massas minerais. Há todo um outro conjunto de recursos geológicos que vão desde águas minero-industriais, águas minerais naturais, recursos geotérmicos e águas nascentes, que são também enquadrados pela Lei 54, que digamos é o diploma-mãe dos recursos geológicos. E tal como acontece com as minas e com as pedreiras,
em que uns pertencem ao domínio privado e outros pertencem ao domínio público do Estado, nós também temos aqui, digamos, esta distinção, com as águas nascentes a pertencerem ao domínio privado e, neste caso específico, as águas minerais naturais a pertencerem ao domínio público do Estado, e em que o seu diploma regulamentar ainda é o velhinho Decreto-Lei número 8690 de 16 de março. E, portanto, nós temos de ter sempre presente aqui a legislação, e vocês podem me perguntar, então, mas uma água mineral natural não é uma água subterrânea? É. E sendo uma água subterrânea, não pertence ao domínio hídrico? Aqui, para tentar explicar-vos de uma forma simples, imaginem as águas de uma dada região, nós estamos perante águas subterrâneas, mas depois há uma determinada água ou um determinado sistema aquífero que, dadas as suas características, como aquelas características que eu disse, aquelas características distintivas, essa água é qualificada como água mineral natural, então quer dizer que aquela água subterrânea deixa de pertencer ao domínio hídrico, deixa de ter como tutela a APA, e essa água, a partir do momento que é qualificada como água mineral natural, passa a constituir um recurso geológico gerido pela DGEG. E, portanto, apesar de estarmos na presença de uma água subterrânea, ela saiu do tutela da APA e passou para a tutela da DGEG. Portanto, uma água mineral natural não se pode dizer que pertence ao domínio hídrico. O que é que nos diz a Lei número 54 de 2015? Diz que é uma água bacteriologicamente própria, com particularidades físico-químicas estáveis na origem dentro da gama de flutuações naturais, de que podem resultar eventuais propriedades terapêuticas ou efeitos favoráveis à saúde. Esta questão aqui de que podem resultar faz toda a diferença, porque há aqui uma abertura. Não está aqui a dizer de que resultam, mas está a dizer de que podem. Porquê? Se nós temos uma água mineral natural que for usada na vertente do termalismo, necessariamente essa água tem que ser sujeita à realização de um estudo médico hidrológico para a fixação das vocações terapêuticas da água. Mas imaginem que há uma água mineral natural que vai ser só usada na vertente do engarrafamento. Não faz sentido estarmos a sujeitar essa água à realização do estudo médico hidrológico se ela não vai ser usada no termalismo. E, portanto, aquilo de que podem dar-nos esta abertura. Podem ver também que, então, de acordo com esta Lei 54, a grande característica distintiva das águas minerais naturais relativamente às águas comuns ou, digamos, às águas normais de uma dada região, bem como também é a diferença relativamente às águas nascentes, essa grande característica distintiva é a estabilidade que a água apresenta. E de onde é que vem a estabilidade das águas minerais naturais? Vem do facto de elas possuírem uma circulação profunda, lenta, em que os fenómenos de interação água-rocha muitas vezes são da ordem das dezenas a milhares de anos. E como resultado nós depois estamos ali perante uma água com uma composição físico-química muito bem definida e muito específica. O estado da arte, no caso das águas minerais naturais, é o que está aqui neste mapa. Temos 82 águas qualificadas como minerais naturais. Vocês podem ver que a distribuição destas águas que estão aqui localizadas, há efetivamente uma maior concentração na região norte e centro do país. Isto tem a ver com a divisão de Portugal em áreas com características geológicas e estruturais distintas. Estas águas minerais naturais estão muito relacionadas com grandes acidentes tectónicos, como por exemplo a falha Penacova-Régua-Averim. E é geralmente no cruzamento entre as grandes falhas regionais e as suas conjugadas que depois nós temos como que a criação de condições para que a água depois possa emergir das partes mais fundas do interior da Terra. Uma água mineral natural é uma água que não há duas águas iguais. E com isto eu quero dizer que cada água mineral natural apresenta características próprias e únicas. E estas características vão resultar do longo processo que a água vai percorrendo, desde que se infiltra no solo e no subsolo, até que depois ela emerge à superfície. E ao longo deste trajeto da água,
há um conjunto, digamos, de variáveis que estão presentes nesse circuito e que depois vão ser muito determinantes para que depois, à superfície, as águas vão emergir com uma determinada característica. De uma forma muito simplista, claro está, mas para vocês ficarem apenas aqui com uma breve ideia, há fatores que contribuem muito para que depois nós, à superfície, tenhamos águas com características distintas umas das outras. E que fatores são estes? São as formas de relevo presentes, é também o tipo de litologia que está presente no percurso subterrâneo, mas é também todo este ambiente tectónico, porque as águas minerais naturais estão muito associadas à fraturação, é também a profundidade de circulação da água, o tempo de permanência que a água fica ali no subsolo. Como disse, às vezes esta interação água-rocha é de muitos e longos anos, e estes fatores são determinantes para as características que as águas apresentam. De há poucos anos a esta parte, nós começámos cada vez mais a sentir de que deviam existir outros fatores que deviam entrar nesta equação de contribuir para a especificidade da água mineral natural, até então para nós também desconhecidos, e que são os fatores microbiológicos. Ou seja, nós agora não temos a menor dúvida de que a comunidade microbiana natural presente em cada água, presente em cada sistema aquífero, vai ser muito determinante para que as águas sejam muito diferentes umas das outras. E, sem dúvida alguma, esta entrada destes fatores microbiológicos, para nós, na DGEG, constituiu muito o despertar do conhecimento da água mineral natural. Ou seja, nós também andamos, durante muitos anos, a centrar-nos na componente, e a centrar-nos, mas também não quer dizer que nos centramos mal, porque é mesmo muito necessário entendermos a parte da geologia, o enquadramento geológico e hidrogeológico, muito importante também entender todo o modelo conceptual daquele sistema aquífero, entender depois, claro está, toda a componente físico-química da água, mas agora não temos a menor dúvida, faz parte também da água mineral natural o seu microbismo natural. E este agora não se pode dissociar de cada água mineral natural. Em termos de quimismo, e nós, como vos disse, emergem à superfície águas com características físico-químicas muito distintas, nós lá internamente na DGEG, nós criamos grandes famílias de quimismo e depois para nós é muito mais fácil como que arrumar as águas minerais que existem nestas grandes famílias. E vocês reparem que estas águas, do ponto de vista do quimismo, na região norte e na região centro, largamente predominam as águas sulfúreas. Sendo que na região norte, depois, as águas sulfúreas são seguidas das águas gasocarbónicas, que, aliás, a região norte é a região característica das águas gasocarbónicas. As águas sulfúreas, para quem não está a ver quais são, mas quem já entrou em algumas termas, há termas em que quando se entra, às vezes as pessoas dizem: "Ei, cheira tão mal, cheira a ovos podres". São estas as águas sulfúreas, com este cheiro característico a ovos podres. Na região sul, e isto tudo também devido à geologia, predominam as águas bicarbonatadas, mas reparem que fortemente as águas minerais predominam na região norte e na região centro do país. Então, dado o quimismo da água mineral natural, o tipo de característica que essa água apresenta depois também vai um pouco direcionar o tipo de aproveitamento que a água pode ter. Se predominam fortemente, por exemplo, do ponto de vista do quimismo, as águas sulfúreas, então não é de estranhar que o principal tipo de utilização das águas minerais naturais seja o termalismo. E efetivamente é. Mas esta atividade pode ser simples ou pode ser mista. Ou seja, pode haver só a atividade de termalismo ou pode haver só a atividade do engarrafamento, mas também pode haver uma atividade mista, termalismo e engarrafamento, ou também termalismo e geotermia. Esta como que simbiose entre termalismo e geotermia eu acho que é tremendamente interessante, porque muitas águas minerais naturais que são usadas nas termas têm uma temperatura elevada.
E aqui há muitos anos atrás, o que acontecia era o concessionário, aquele que tem os direitos de exploração da água mineral natural, e a água mineral que tem temperaturas de 50 graus, 60 ou até 70, nós temos a água mais quente de Portugal continental, é Chaves, com uma temperatura à volta de 72, então o que é que o concessionário fazia? O concessionário tinha que proceder ao arrefecimento da água mineral natural até temperaturas à volta de 35, 37 graus, para depois a água poder ser aplicada nas práticas termais, mas havia todo aquele desperdício daquele calor que não era aproveitado para nada, e isso não faz sentido. Portanto, o que é que acontece agora atualmente? Numa ótica da melhor gestão, exploração e valorização do recurso, que é um recurso do domínio público do Estado, quando há situações assim, então nós estamos perante um recurso que é duplamente qualificado. É qualificado como água mineral natural, que é usada em termalismo, mas depois também é qualificado como recurso geotérmico e depois é feito esse aproveitamento geotérmico. E o aproveitamento geotérmico é, por exemplo, para o aquecimento ambiental dos balneários termais, aquecimento de águas quentes sanitárias, também é feito o aquecimento de piscinas municipais e também, em algumas situações, é feito o aquecimento de um ou outro hotel localizado mais nas imediações dos balneários termais. O que eu aqui também gostaria de referir é que quando falamos de uma água mineral natural, e seja uma água mineral usada no termalismo ou usada no engarrafamento, mas sem dúvida alguma que estamos a falar de um recurso que representa sempre uma mais-valia económica na região onde existe. Muitas das vezes, e as águas minerais naturais localizam-se em regiões do interior do país, e há determinados concelhos em que vemos que a principal atividade económica que existe é efetivamente o engarrafamento ou o termalismo. E quando falamos de termalismo, então sem dúvida alguma que o facto de existirem modernas estâncias termais, porque as termas de hoje em dia não têm nada a ver com as termas de antigamente, nós atualmente já temos termas extremamente modernas e que estão totalmente ao mesmo nível que as melhores termas da Europa. E, portanto, este tipo de termas, sem dúvida alguma, depois é um fator que vai potenciar fortemente todo o movimento turístico para aquela região. Portanto, estamos aqui a falar de um recurso que é uma mais-valia para a região onde está inserido. Do ponto de vista de grandes números, em termos de estatística, que tenham a ver com este tipo de aproveitamento das águas minerais naturais, eu sou sincera, eu não quero centrar-me aqui muito nesta questão dos dados estatísticos, queria apenas passar-vos grandes números. O que é que acontece ao nível do engarrafamento? Os valores que eu vou aqui apresentar são os valores relativos a 2019, porque os valores relativos a 2020 estão agora, neste momento, a ser validados e tratados pela DGEG. Prevemos, se tudo correr bem, dentro do mês, vamos disponibilizá-los ao INE e depois também colocamos os valores da estatística no site da DGEG, para o público em geral, mas os valores que eu estou aqui a apresentar de engarrafamento são o resultado da soma entre águas minerais naturais engarrafadas e as águas de nascente. Quando falamos de uma água de nascente, a única atividade que pode estar associada àquela água é só o engarrafamento. Aqui valores em termos de mercado, mais uma vez para águas minerais naturais e águas de nascente. O consumo per capita em Portugal continental, tal como eu vos disse, porque nós só temos os dados de Portugal continental e às vezes para nós é um pouco difícil obter os dados das regiões autónomas, e então, pelo menos, colocamos sempre os de Portugal continental e apenas aqui como uma nota de curiosidade verem que é aqui a vizinha Espanha, o país para onde estas águas são mais exportadas. Quando falamos de engarrafamento, também gostaria que vocês ficassem com uma ideia de que as termas de hoje em dia não são iguais das termas de há 50 anos atrás, em que estava muito associada à palavra termas, só ser o fato de serem os nossos avós a irem às termas. E que chatice para as termas, os nossos avós é que vão para lá, eu sou muito novo,
para estar a ir às termas. As termas, como eu vos disse, todas elas modernizaram-se, são bastante atrativas e também existe agora, atualmente, 2 conceitos nas termas. Continua a haver, e muito bem, e quanto a mim essencial, que esta é a razão de ser do termalismo, continua a haver o termalismo clássico, ou seja, é aquele termalismo em que um determinado aquista desloca-se às termas e faz ali um tratamento de 12, 14 dias, acompanhado pelo médico hidrologista, seja para o tratamento de uma determinada patologia, ou seja mesmo até para prevenção, porque há muito este fator preventivo, que é muito importante, mas depois também há toda uma parte do chamado termalismo do lazer e do bem-estar e que já atrai, como podem ver, todo um outro grupo etário. E são efetivamente aqui as famílias que, juntamente com os seus filhos, querem sair da agitação das cidades, querem ir, procuram este contacto com a natureza e depois estão nas termas, então vamos aqui relaxar, vamos fazer uma massagem, vamos tomar aqui um dos vichy e depois ficam totalmente como que revigorados e prontos outra vez para a agitação das cidades. Portanto, atenção que o conceito de termas não está associado a pessoas com uma determinada idade e, portanto, vão às termas porque vão ficar francamente surpreendidos quem não sabe como elas estão agora hoje em dia. Em termos da geotermia, e como eu vos tinha dito, já há aquela simbiose entre termalismo e recurso geotérmico, nós atualmente então temos estes 8 recursos que estão duplamente qualificados, como água mineral natural e como recurso geotérmico. E já há mais 2 que estão já na calha para também ter a dupla qualificação. Já são como águas minerais naturais, mas como recurso geotérmico para muito breve. O que é que acontece em termos deste chamado aproveitamento geotérmico? Nós, de GEG, reconhecemos de que há um elevado potencial ao nível da geotermia superficial. Este potencial está muito subaproveitado, podemos fazer muito mais, os recursos podem ser muito mais explorados e valorizados nessa vertente, e foi exatamente porque sentimos essa necessidade que em 2017 a DGEG implementou toda uma estratégia à volta da geotermia. Esta estratégia está agora a dar os seus frutos, porque é com um enorme agrado que eu vos digo que atualmente, hoje, no terreno, estão a ser desenvolvidos 2 grandes obras de district heating, uma em Chaves, em que é a água mais quente do país com 72 graus, a outra obra em São Pedro Sul, que também é a segunda água mais quente do país, com 68 graus, e então nestas 2 concessões hidrominerais, o que está a haver é a implementação de um projeto de district heating, ou seja, há toda uma rede de distribuição de geocalor, e em que essa rede tem uma extensão, num caso à volta de 5 km, no outro caso à volta de 6 km de extensão, mas em que vai ser feito todo esse aproveitamento de aquecimento ambiental e de águas quentes sanitárias, não só para os balneários termais e os hotéis localizados ali na imediação, mas, por exemplo, no caso de São Pedro Sul, vai ser feito todo esse aproveitamento geotérmico para 15 hotéis. Portanto, Chaves e São Pedro Sul, no ano que vem, vão ser 2 grandes exemplos em termos de district heating, e eu não tenho a menor dúvida que depois de outros bons casos e outros bons exemplos se vão seguir depois destes. Dito isto tudo, o que é que para nós, DGEG, o que é que para nós, organismo de tutela, como é que nós olhamos para a água mineral natural? Porque eu acho que quando o Estado atribui uma concessão, quando o Estado dá os direitos de exploração ao concessionário, o organismo do Estado, que é a tutela do recurso, neste caso da água mineral natural, também não pode dizer o concessionário está a explorar, eu agora não tenho nada a ver. Não. Nós também temos muito que fazer, porque estamos perante um recurso que é de todos nós. E, portanto, nós, organismo de tutela, temos que nos constituir como um parceiro do concessionário e juntos estamos ali na gestão, na exploração e na valorização do recurso, porque senão também não estamos aqui a desempenhar bem o nosso papel.
Para nós, então, lá, no caso de uma água mineral natural, e porque estamos perante uma matéria-prima, não nos podemos esquecer de que uma água mineral natural, seja usada no termalismo, seja usada no engarrafamento, a água não pode sofrer tratamento, não é como a água de consumo humano, que é sujeita ali ao tratamento com cloro. Nós estamos perante águas que depois vão ser aplicadas da forma como vêm da natureza. E, portanto, nós temos que também agir com muita cautela, de forma a que a quantidade e a qualidade da água seja sempre acautelada. E depois também temos que ter em conta que, para que estas águas perdurem ao longo dos anos e dos anos e dos anos, então também temos que atuar de forma a que a gestão daquele sistema aquífero hidromineral seja sempre também bem garantida. E a legislação que temos em vigor, há 4 figuras que para mim, e no caso de uma gestão de uma água mineral natural, são muito importantes. Uma delas é a obrigatoriedade da existência de um diretor técnico. O diretor técnico é uma pessoa, não é? Que tem um curso superior com especialidade adequada, e eu estou aqui a falar para a Ordem dos Engenheiros, pode ser um engenheiro de minas, pode ser a engenharia geológica, mas também pode ser um geólogo, não posso dizer que não, não é? E sendo eu geóloga, também não posso pôr os geólogos aqui de lado. Mas o que interessa acima de tudo é que seja alguém que tenha a especialidade adequada, porque efetivamente vai ser aquela pessoa que vai ser responsável pela direção dos trabalhos na concessão hidromineral. E muito importante, vai ser aquela pessoa que vai zelar pelo cumprimento do plano de exploração. O plano de exploração é aquela figura que está na lei, mas que tem uma tremenda importância, porque é o que nos mostra como é que o concessionário está a fazer os trabalhos de exploração da água mineral natural. Aqui nós não nos podemos esquecer, porque o que nós temos aqui é só, há um furo, ou muitos furos, e o que está aqui a acontecer é está-se a extrair água do subsolo. Então, para nós, depois, uma vez o plano de exploração aprovado, em que para a aprovação do plano de exploração eu elenquei aqui de uma forma resumida os elementos que nós consideramos que são essenciais para que nós na DGEC possamos aprovar o plano de exploração, mas uma vez esse plano de exploração aprovado, e porque numa dada concessão de água mineral natural, muitas vezes nós podemos ter 10 ou 15 captações de água mineral natural, o que nós temos é sempre um quadro tipo, como este aqui, que eu estou aqui a sinalizar, e que nos dá as características gerais de cada captação. Para nós é muito importante, por exemplo, esta questão do caudal de exploração. O caudal de exploração é de uma extrema importância, porque no caso de uma água mineral natural não é dizer eu de inverno não tenho tanta necessidade, posso fechar um bocadinho a torneira, mas eu no verão tenho maiores necessidades de caudal, então aqui abro mais a torneira. Não, isto não pode acontecer sob pena de nós podermos estar a comprometer o recurso. Portanto, há sempre um caudal que é autorizado, esse caudal nunca pode ser excedido, sob pena de poder haver uma sobreexploração do recurso. Se por alguma razão o concessionário quer depois mudar esse caudal, então faz prova mediante a realização de ensaios de caudal e mediante outros trabalhos e mostra-nos, eu posso subir aqui um bocadinho o caudal e não vou pôr em causa o recurso hidromineral. O perímetro de proteção também é importantíssimo, porque com esta definição destas 3 zonas de proteção, a zona imediata, intermédia e alargada, sem dúvida alguma, depois estas zonas permitem-nos e ajudam-nos bastante na defesa e na salvaguarda do recurso. A Lei 54 depois diz-nos quais as servidões que decorrem da existência de cada uma destas zonas de proteção. E para nós de GEG é muito bom haver estas servidões, porque quando determinadas indústrias ou determinadas obras se querem, por exemplo, executar numa zona intermédia do perímetro, e se nós achamos que elas têm uma perigosidade tal que pode afetar o recurso, então a DGEC dá o parecer desfavorável e essa atividade depois não se pode ali implantar no terreno.
mas sendo que nós tentamos sempre pôr os pratos na balança e tentamos sempre a compatibilização das várias atividades. Pelo menos fazemos sempre esse exercício. Por fim, muito importante para nós, esta questão dos programas analíticos. Eu disse aqui, há uns slides anteriores, eu disse que uma água mineral natural tem que ser bacteriologicamente própria e tem que ter a estabilidade. Como é que nós conseguimos ver se a água é bacteriologicamente própria ou que a água tem estabilidade ao longo do ano hidrológico e depois também ao longo dos anos? É através da realização de análises, sejam análises bacteriológicas, sejam depois análises físico-químicas resumidas e depois também análises físico-químicas completas. Estes programas analíticos, digamos, este controle sistemático da qualidade das águas minerais naturais foi implementado pela primeira vez em 1986 e a partir daí nunca mais pararam. E nós agora, todos os anos, em novembro, sai um ofício da DGEC para os concessionários em que se diz, no ano que vem, para aquela concessão vocês vão fazer estas e aquelas análises para as captações que estão em exploração. Portanto, reparem, de 1986 e até aos dias de hoje, nós temos milhares e milhares e milhares de boletins analíticos. E como é que nós vamos fazer o tratamento de toda essa informação? Nós recorremos sempre, muitas das vezes, aliás, muitas das vezes, não sempre, a bem dizer, ao programa AquaChem. É um programa extremamente simples e que permite, logo, de uma forma muito simples, a realização de estatísticas e a realização de diversos diagramas e nós depois, com a realização de diagramas em que nós, lá internamente, preferimos mais fazer estes de Piper e o de Scholler, e nós aí conseguimos logo, dando aqui uma olhadela para estes diagramas, se a água apresenta aquela necessária estabilidade ou não. Depois, e porque consideramos também de que não devemos ter apenas os dados provenientes das análises que são feitas, em que muitas vezes as análises, desde que é feita a colheita até ao resultado do boletim analítico, passa aí um bom tempo, não é? Nós achamos que era muito interessante vermos como é que estas águas se comportavam com uma monitorização online de alguns parâmetros. E então, em 2012, implementámos um projeto que demos o nome de Hidromonitor, e para várias concessões de água mineral natural, o que está aqui a acontecer é esta aplicação informática que faz a medição in situ destes parâmetros que estão aqui indicados e, portanto, nós sabemos em tempo real qual o valor que uma dada captação está a ter, por exemplo, de pH ou de condutividade ou de algum dos outros parâmetros. Pois também esta aplicação permite-nos o que nós chamamos um sistema de gestão de alertas, ou seja, para cada um destes parâmetros nós definimos intervalos mínimos e máximos em que consideramos que depois a água mineral pode oscilar entre esses valores, mas se há uma ultrapassagem, seja pelo intervalo máximo ou mínimo, há todo um sistema de gestão de alertas em que nós recebemos, seja por mail, seja por SMS, nós e depois também o concessionário ou o diretor técnico, depende depois como é que isso ficou definido, mas nós recebemos ali um alerta a dizer, alto lá, há aqui um valor que não está dentro do que é o valor expectável. De momento, estes dados vão para um aparelho que é pertença da DGEG, que é o Datalogger, e depois os dados são através de ligações GSM, os dados são enviados para servidores físicos na DGEG. Como agora cada vez mais se está a abolir esta questão dos servidores físicos, nós atualmente já estamos em contacto com várias empresas informáticas para deixarmos esta questão do servidor físico e estes dados ficarem armazenados, como os nossos colegas informáticos gostam de dizer, na cloud. Isto agora está tudo na nuvem, está tudo na cloud, e nós também vamos tentar que estes dados passem a ficar na cloud e, aproveitando esta situação, também vamos ver se conseguimos tornar esta aplicação mais atualizada do ponto de vista da tecnologia, que de ano para ano está sempre a evoluir. Portanto, reparem, do ponto de vista físico-químico, nós temos não só a questão das análises físico-químicas,
como também temos, desde 2012, e para várias captações de água mineral natural, esta questão da monitorização online, que até levou, em alguns casos, a que houvesse o aliviar do programa de controle analítico, porque o concessionário assim não precisava de fazer tanta bateria de análises, mas nós, do ponto de vista físico-químico, já nos sentimos tranquilos ao nível do conhecimento da água mineral natural. Quando passamos para o nível da microbiologia, aí o caso muda de figura. E porquê? Porque ao longo dos anos, e do ponto de vista do controle microbiológico, o único controle que é feito ao nível da captação é para a pesquisa destes micro-organismos que estão aqui. Mas isto é para ver se a água é bacteriologicamente própria. E nós muitas vezes ficávamos na dúvida. Então, mas a água mineral natural terá outros micro-organismos? Porque até se estas águas, do ponto de vista empírico, está mais do que não há dúvidas de que fazem bem a tantas patologias, isto não é só do ponto de vista do quimismo. Por exemplo, não é só o caso destas águas terem muito sílica, fazerem bem a doenças da pele. Não, com certeza algo mais se passa aqui ao nível da água e que nós precisávamos de dar um passo em frente e de investigar cada vez mais estas águas minerais naturais. Isto tudo para nós foi uma grande novidade, mas muitas conversas com o INIAV. O INIAV para nós aqui nesta questão deste despertar do conhecimento das águas minerais naturais foi muito importante. E quando digo INIAV, falo efetivamente na pessoa da doutora Paula Sá Pereira, porque muitas e muitas conversas nós tivemos à volta desta temática e de que caminhos é que se podia seguir. Nós efetivamente vimos que nós não queríamos ir para a chamada cultura, para a genómica microbiana tradicional. Nós não queríamos fazer a sequenciação do genoma de um único organismo isolado, não. O que nós queríamos é, através de uma única amostra, que pudessem ser caracterizados todos os micro-organismos presentes na água, quer eles estivessem vivos ou quer eles estivessem mortos. E após longas conversas, nós chegámos à conclusão de que teríamos que enverdar pela metagenómica. Estando conscientes depois desta situação, então temos que trilhar todo aqui um caminho e fazer um projeto multidisciplinar que consolide não só esta vertente muito importante e fundamental da geologia e da hidrogeologia, toda esta componente também da parte físico-química, mas vamos então acrescentar aqui a microbiologia. E então nós até muitas vezes internamente dizíamos vamos avançar para um estudo hidrobiogeoquímico. Fizemos, apresentámos uma candidatura ao POCUR. No fundo, nós queríamos também contribuir para dar uma nova visão estratégica às águas minerais naturais. Eu elenquei aqui os principais fatores, os fatores estratégicos que nos levaram a querer implementar este projeto Hidrogenoma. Mas eu posso vos dizer de uma forma resumida, no fundo, o que nós queremos é dar o primeiro grande passo na determinação do microbismo natural destas águas minerais naturais. E sabendo e conhecendo o microbismo natural, então sem dúvida que todos estes fatores aqui em muito vão beneficiar. Por exemplo, a área da cosmética e a área farmacêutica não tenho a menor dúvida que depois poderá dar grandes passos quando for bem conhecido o microbismo natural das águas minerais naturais. Avançando para o projeto Hidrogenoma, nós aqui avançámos em grande. Eu às vezes digo, se eu pudesse voltar atrás, eu não teria feito isso. Eu não digo isso, se pudesse voltar atrás, eu teria feito a mesma coisa, ou seja, continuaria a dizer que tinham que ser contempladas todas as águas minerais naturais, porque sendo nós organismo de tutela, acho que nos compete e temos que aplicar o princípio de equidade. E não podemos dizer, eu vou só escolher X águas minerais naturais e deixar outras de parte. Acho que isso não era justo, mas o facto de termos querido avançar para todas as águas minerais naturais
não posso deixar de dizer de que avançámos para um projeto megalómano. Isso não posso deixar de dizer isso. Mas avançámos, foram feitas para estas 81 águas, foram feitas análises de metagenómica, em que, tal como disse, nestas análises de metagenómica tivemos o parceiro fundamental, que foi o INIAV. Foram feitas amostragens, colheitas, durante os anos de 2017 e 2018, e quisemos apanhar épocas representativas da época das chuvas e épocas secas, para apanhar um pouco o ano hidrológico, e depois no ano seguinte voltámos a repetir essa amostragem. Esqueci-me de vos dizer, mas o projeto Hidrogenoma só teve uma duração de 2 anos e meio, e com isto tudo, o que é que acontece? Os dados obtidos foram estrondosos, evidenciaram a riqueza das nossas águas, não há a menor dúvida. Os dados que obtivemos só nos mostraram o quão estas águas são ricas em micro-organismos. Mas aliás, para cada uma destas águas foram encontrados micro-organismos que não estão caracterizados nas bases de dados mundiais. Ou seja, tem jeito de brincadeira, e com a doutora Paula Sá Pereira, ela diz que Portugal depois pode dar o nome aos micro-organismos que estão presentes naquelas águas minerais naturais. Mas eu com isto quero vos dizer de que está definido, digamos, o microbismo de uma forma genérica, o microbismo natural de cada uma das águas minerais naturais, mas dada a dimensão do projeto, dada a quantidade de dados obtidos, para já não só é possível em tempo útil fazer todo o tratamento dos dados, como também muito se aprendeu na questão da amostragem e na especificidade, seja de cada captação, um furo mais profundo, um furo menos profundo, um caudal maior, um caudal menor, toda essa metodologia já se aprendeu, porque é assim, Portugal foi pioneiro ao querer avançar com um estudo para a caracterização do microbismo natural de todas as águas minerais naturais. Não temos conhecimento de nenhum país da Europa que tenha avançado para um estudo deste tipo, não só da Europa, mas mesmo também a nível mundial. Não temos esse conhecimento e, portanto, teve que se aprender à medida que se foi avançando no projeto. O que é que nós agora achamos que é de uma extrema importância? Vamos então avançar para estudos específicos a cada água mineral natural. Já há os dados de cada uma destas águas, vamos avançar com estudos específicos a cada água e vamos olhar para cada água agora isoladamente. O nosso olhar não ir para estas 81 águas, mas vamos centrar o nosso olhar em cada uma destas águas. Achamos que é muito importante, o que nós queremos é que cada água tenha a sua impressão digital, ao nível do termalismo. Isto vai ser muito importante porque queremos, digamos, achamos que é interessante que um determinado utente diga: eu quero ir àquelas termas que têm uma água sulfúria, bicarbonatada sódica, que por acaso as termas ali ao lado também têm uma água sulfúria, bicarbonatada sódica, mas onde eu quero ir existe aquele micro-organismo que do ponto de vista científico já está comprovado que vai fazer bem à minha patologia. E portanto isto para nós é muito interessante, que as vocações terapêuticas possam ser determinadas não só com base na composição físico-química das águas, mas também com base no microbismo natural. Na parte do engarrafamento também vai ser muito interessante, por exemplo, que o prazo de validade da água engarrafada possa ser definida com base no microbismo natural da água e não de uma forma é à volta de 18 e 24 meses porque é a média, não. De acordo com as características de cada água, uma pode ter 18 meses, outra pode ter 24, outra pode ter 36. Depois depende, digamos, do microbismo de cada água. Para terminar, que eu nem sei quanto tempo já estou a falar, queria apenas mostrar-vos de que para nós, na DGEG, quando falamos de água mineral natural, nós não podemos só dizer água mineral natural é uma coisa isolada, não. À volta de uma água mineral natural há todo um conjunto de características, há todo um conjunto de atividades que umas estão intimamente relacionadas com as outras. E nós temos que conhecer todo este enquadramento
para também nós, enquanto organismo do Estado, podermos também desempenhar o nosso papel da melhor forma possível. Agora mesmo para terminar, e vamos ver se isto resulta, porque eu vou ter que interromper aqui o compartilhamento e vou ter que ir aqui ao site da DGEC, vamos lá ver se isto resulta. Ora bem, agora compartilhar tela e vou abrir aqui. Já estão agora a ver outro sítio? Ok, estou a ver aqui o Ferreira da Costa a dizer que sim. O que é que acontece? Para quem quiser e ficar com alguma curiosidade de saber mais o que é que são as águas minerais naturais, convido-vos a visitar o novo site da DGEG, em que se entrarem aqui nas áreas setoriais, na parte dos recursos hidrogeológicos, veem um conjunto de informação que tem a ver com as águas minerais naturais, mas eu queria aqui mostrar-vos esta plataforma Hidrogenoma. A plataforma Hidrogenoma é a plataforma que resultou deste projeto Hidrogenoma. Esta plataforma mostra-nos o que é que foi o projeto Hidrogenoma, mas também temos aqui, digamos, para estas 81 águas que foram incluídas no estudo, vocês podem ir aqui, por exemplo, eu já tinha posto aqui o Sul, por causa de São Pedro do Sul. Vocês depois vêm aqui ver lista, clicam aqui em São Pedro do Sul e então abre-vos a ficha de São Pedro do Sul. Tem as características gerais do concessionário, mas depois também têm qual o setor de atividade desta água mineral natural, que neste caso é o termalismo e a geotermia, quais as indicações terapêuticas, quais as aplicações em geotermia, sendo que para o ano que vem já há de haver aqui esta rede de distribuição do geocalor, já vai ser bastante maior. Temos também aqui a caracterização da água, um breve contexto da geologia e da hidrogeologia, e depois entramos aqui no estudo do microbismo natural desta água. E, portanto, isto existe para todas as águas minerais naturais que foram contempladas no projeto Hidrogenoma. Depois, também no âmbito deste projeto Hidrogenoma, vou agora aqui interromper o compartilhamento. No âmbito do projeto Hidrogenoma, nós também elaboramos aqui um livro, que é aqui o livro Hidrogenoma, também está no site da DGEG, na parte dos recursos hidrogeológicos, também está na documentação o livro em formato digital, sendo que cada um de vocês, se tiver interesse em ter em papel, porque às vezes ver um livro em papel é bastante diferente do que ver em PDF, basta mandarem-me um mail a dizerem, olha, eu tinha interesse em ter este livro, pois a única coisa que terão que fazer é deslocarem-se a Lisboa, ao edifício da DGEG, e eu terei o maior prazer em dar-vos 1 ou 2 livros a quem assim o desejar. E com isto vou dar por terminada a minha apresentação e espero que tenham entendido um pouco o que é isto das águas minerais naturais. Muito obrigado, doutora Carla, pela sua muito interessante comunicação e que penso que fez muita luz sobre estes assuntos das águas minerais e águas nascente e o hidromonitor. No entanto, há aqui algumas dúvidas que foram suscitadas pelos nossos assistentes e passo, se calhar, a ler-lhe uma dúvida que foi colocada. Diz aqui uma colega, Cândida Madeira, mas estas águas minerais naturais são água que, do ponto de vista químico, são desequilibradas, porque não devem ser consumidas como uma água normal. Isto não é publicitado. Qual é a opinião da DGEG? A opinião da DGEG, eu não considero que estas águas sejam águas desequilibradas. O que acontece é que, e eu penso que a colega Cândida está aqui a falar no que refere ao engarrafamento, não é? Porque no caso do termalismo, tudo o que tem a ver com a vertente do termalismo, tudo o que é feito tem o acompanhamento do médico hidrologista. Portanto, ao nível do termalismo, há todo aquele acompanhamento para essa matéria. No caso do engarrafamento, não há águas desequilibradas. Agora, efetivamente, nós temos desde águas que são águas hipossalinas, que em termos de mineralização total
têm pouca mineralização total, não é? Poucos sais minerais, como, para entenderem melhor essa questão. E depois temos outras águas, de que são águas que já têm uma maior mineralização total. Mas isto é como tudo na vida. Nós não devemos comer sempre o mesmo alimento. O que nós devemos fazer é variar. E, portanto, do ponto de vista da DGEG, às vezes dizem-nos qual é a melhor água. Eu não digo, não há melhor água. Varie de água. Varia. Agora, desequilibradas eu não diria que são. Tem cada uma a sua especificidade. Sendo que para nós, em Portugal continental, francamente, do ponto de vista do engarrafamento, predominam as águas hipossalinas. E são as águas hipossalinas que são as águas que são características do gosto dos portugueses. Se nós formos à Alemanha, e por exemplo as pessoas dizem, ai meu Deus, a água sabe tão mal, e na Alemanha é incorporado gás às águas, porquê? As águas são tão mineralizadas que depois dizem que sabe mal. As nossas não, grande parte das nossas são hipossalinas. Sim, senhor. Também a mesma colega diz, uma água mineral natural pode engarrafar com diferentes nomes e pode, com o mesmo nome, engarrafar águas minerais naturais com sabor a morango e outros? Uma água mineral natural tem uma única marca associada. E aqui o colega está a entrar aqui num tema que é aquela coisa, aquela diferença que há entre entre o chamado produto branco e o que muitas pessoas dizem, é marca branca. Do ponto de vista da DGEG não há marcas brancas. É produto branco que significa ausência de marca. E, efetivamente, no mercado temos vários produtos brancos que estão ligados às empresas de distribuição. Nós vamos, por exemplo, a um Pingo Doce, vamos a um Continente e vemos vários tipos de água que têm a marca Continente e pode ser uma água mineral natural, como pode ser uma água de nascente, tal como também da marca Continente. Depois temos azeite e depois temos o atum e temos todo um conjunto de géneros de alimentícios, não é? Portanto, aí estamos perante produtos brancos que é ausência de marca. Marca só há uma. A cada captação de água mineral natural só pode estar associada uma única marca. Relativamente a essa questão dos sabores, isso para mim são refrigerantes. São refrigerantes em que são feitos e que eles dizem à base de água mineral natural, mas não são água mineral natural. A partir do momento que estão a acrescentar ali um aroma, seja de morango, de maracujá, de limão, o que quer que seja, não estamos perante a água mineral natural, isso cai na categoria dos refrigerantes. Muito bem. Quem vai decidir que determinado microbismo natural tem determinado benefício para a saúde? É assim, não é uma questão de decidir isto, depois do ponto de vista científico, não é? E há todas já as bases de dados mundiais, há já muitos micro-organismos que já estão caracterizados e de que têm uma ou outra ação perante várias patologias. Portanto, há todo um estudo para os que já são conhecidos. Ora, os que não são conhecidos ainda há muito trabalho que se tem que fazer aí para a frente, até mesmo para a sua caracterização. Essas indicações terapêuticas das águas são aprovadas pela DGS ou quem é que aprova essas indicações? Não, as indicações terapêuticas das águas minerais naturais elas são aprovadas numa comissão de avaliação técnica, que é a CAT, e a CAT tem representantes de determinados organismos. Tem representantes da Direção-Geral da Saúde, tem representantes da DGEG, eu sou representante da CAT, como também tem representantes da Ordem dos Médicos, da Associação Nacional de Municípios, da Sociedade Portuguesa de Hidrologia Médica. Portanto, há todo um conjunto de representantes e depois os representantes destas entidades é que, perante o estudo que é apresentado à CAT, depois propõem
ao Diretor-Geral da Saúde a aprovação daquelas vocações terapêuticas para aquela água. E depois, por despacho do Diretor-Geral da Saúde, é que então são fixadas as vocações terapêuticas. Mas há todo um conjunto de entidades que primeiro vai apreciar esse estudo na CAT. Muito bem. Há aqui um nosso colega que está a perguntar como contactar para pedir o livro do hidrogenoma. Mandar-me um mail. Eu não sei se cheguei depois na parte final da apresentação, se chegou a ver ou não o meu e-mail, é carla.lourenco@dgeg.gov.pt. Ok. É muito simples, de facto, e é fácil de... Carla.lourenco. Ora, muito bem. Também alguém diz que, efetivamente, deve-se dar a imagem ou transmitir ao público a imagem de que não deve ser só consumido um tipo de água, mas sim, como tudo na vida, variar um bocadinho por todas as marcas. De facto, também estão a alertar para a questão de facto de haver algumas águas que, pelo facto de juntarem aromas, que estamos na presença de facto de refrigerantes e, como tal, o consumidor deve ser alertado para essa questão, que de facto não é muito falada. Eu entendo essa questão e nós próprios já tivemos algumas reuniões com a Direção-Geral do Consumidor, mas é assim, a questão, por exemplo, a questão da rotulagem não compete à DGEG. A questão da rotulagem tem mais a ver, aliás, em termos de rótulos já não há nenhuma entidade, já não há nenhuma instituição que aprove os rótulos. Os rótulos aparecem ali nas garrafas e depois o que é que acontece? Ou eles estão de acordo com a legislação que está em vigor, ou eles não estão de acordo. E se surge, por exemplo, vamos imaginar que há uma reclamação, há uma queixa, e se vê que a situação não está bem conforme com o que diz o enquadramento legislativo, o que acontece aí é a ASAI é que vai para o terreno e a ASAI depois entra em ação e apreende aqueles lotes e depois retifica-se a situação. Porque há aqui como que, eu não digo que é um vazio legal, mas permite-se que, a partir do momento que não há nenhuma entidade que aprove os rótulos, permite-se um bocadinho esta questão de cada qual faz um bocadinho à sua maneira, não é? Temos aqui vários comentários no sentido de agradecer a excelente qualidade desta apresentação e da oradora. Pergunto também aqui, o Rodrigo Pedro desconhecia o projeto e, sendo pioneiro, terá potencial para trazer uma vantagem competitiva aos operadores que exploram termas e o engarrafamento de água em Portugal? Sim, e as associações destes setores, seja a Associação das Termas de Portugal, seja a Associação dos Engarrafadores de Águas Minerais e de Nascente, têm sido sempre para nós, desde o início, parceiros. Portanto, estão e desde sempre acompanharam connosco este projeto, estamos sempre em diálogos com eles e qualquer tema, qualquer intervenção que façamos nas águas minerais naturais, seja nós, o organismo tutela, nós entramos sempre em contactos com eles, tal como eles, quando fazem algo, também nos dão sempre a conhecer, porque nós só conseguimos também que o recurso seja bem explorado e valorizado se nós formos parceiros neste caminho. E nós, efetivamente, acho que posso afirmar, sem a menor dúvida, de que somos verdadeiros parceiros no caso das águas minerais naturais. Eles estão a par, nós estamos a par e é assim que nós caminhamos. As análises químicas completas das águas estudadas estão disponíveis para o público? Não. Pergunta a Maria Neves. Não. As análises, o controle analítico que é feito às águas minerais naturais são dados confidenciais.
que é ao abrigo dos contratos de concessão de exploração, em que o concessionário assina com o Estado português. Estes dados são confidenciais, o que quer dizer que são só do conhecimento do concessionário e da DGEC, que faz o controle dessas análises. Depois, o que nós fazemos, tal como, por exemplo, aconteceu aqui para a oliva hidrogenoma, nós mostramos, e que existe na plataforma hidrogenoma, nós mostramos, por exemplo, para uma dada captação, qual é o valor daqueles parâmetros da última análise físico-química, mas é uma só análise. Ou seja, todo este historial das análises, os dados são confidenciais ao abrigo dos contratos. Temos aqui, também estamos quase a acabar, podem existir águas termais que podem apresentar valores químicos e físicos acima dos valores recomendados para o consumo humano, no sentido da ingestão via oral. Estas águas muitas vezes não estão devidamente informadas quanto a essa situação, de que apenas podem ser aplicadas para tratamento. Numa situação em que as pessoas tenham acesso e recorrem a estas águas por ser uma água milagrosa e passam ao seu consumo via oral, o que é que a DGEC pode fazer para combater essa situação? Nós não temos uma única água mineral engarrafada cujo valor esteja acima de valores que são admissíveis. Eu penso que a pessoa deve estar a referir a alguma água com alegadas... Sim, mas aí nas termas o que se faz aí no caso é a ingestão. E a ingestão como se costuma dizer, é um copinho, é aquele copinho pequenino que depois o médico diz, olha, beba aí aquele copinho, mas são copinhos pequeninos, é a chamada ingestão. No caso das águas que estão engarrafadas, nós não temos no mercado uma única água que apresente em algum valor, um valor que esteja acima de algum valor admissível. E no caso das águas minerais naturais não podemos compará-las às águas de consumo humano, porque não, a legislação é diferente, todo o enquadramento é diferente. Sim, senhora. Uma última afirmação, que alguém constata que estas matérias têm vindo a sofrer alterações da legislação e que essa legislação está a deixar cair muitas das obrigações anteriormente existentes e que isto é bastante estranho. É uma afirmação relativamente a algumas obrigatoriedades que possivelmente deixaram de ser obrigatórias com as legislações, recentes legislações. A nossa legislação já vem desde 1990, é tão velhinha. Mas se calhar está-se a referir como... não deixou cair nada. Possivelmente está-se a referir como a questão do rótulo, das alterações que agora existem relativamente ao rótulo e outras que tais, possivelmente. Pois, deve ser isso, certo. Pronto, muito obrigado, Carla Lourenço. Não temos mais questões. Foi excelente a sua apresentação e os seus esclarecimentos. A Ordem dos Engenheiros está sempre disponível, sempre que tiver novos temas para poder apresentar, estamos sempre disponíveis. O nosso objetivo é que a informação seja difundida e, como tal, quanto mais conhecimento chegar às pessoas, mais ricos nós ficaremos. Muito obrigado por tudo, obrigado pela atenção e pela disponibilidade. Muito obrigado. E aos restantes assistentes a esta palestra, muito obrigado também pela vossa disponibilidade. Obrigado, boa tarde. Obrigada, boa tarde. Com licença.